nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre pensamento. É meu tema predileto. É que eu vejo nesse tema algo muito prático para que nós possamos fazer uma alteração na nossa vida. Desde que a finalidade da gente vir à casa espírita, já que a gente, quando vem ao centro espírita, a gente não vai ganhar o céu, né? Então, nós aqui, como sendo uma escola, ela vai nos dar instrumentos para a mudança. Então, e o pensamento, como nós sempre falamos, é a chave do espiritismo. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa vida se transforma, né? Então, nós trouxemos aqui esse tema e que a gente possa aí depois abrir para perguntas. Se caso houver alguma dúvida, a gente vai desenvolvendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ondas e pensamento, né? Então nós vamos ver aí que nós temos aí a radiação, que é o pensamento, que ninguém consegue parar de pensar, né? Nós estamos pensando. Só que o nosso pensamento ele é muito fragmentário ainda, né? Eu penso numa coisa, penso em outra coisa. Só que todas as emissões mentais que nós emitimos, elas vão se juntando. É como se cada pensamento nosso se transformasse numa gota. Parece insignificante, né? Parece insignificante, mas quando você deixa, por exemplo, esses dias meu filtro estava pingando, pinguei que pus um copo lá. Quando eu cheguei de manhã, o copo já estava transbordando. Então achei interessante, um pinguinho, puxa, não é nada isso, né? Mas é assim os nossos pensamentos. Nós vamos pensando e vão caindo gotas ali, né? E essas gotas, elas vão se somando, né? E elas vão se acumulando no nosso subconsciente e determinando a nossa saúde, a nossa doença, os nossos problemas, tá bom? Então, hoje nós somos o resultado da nossa experiência, dos nossos pensamentos que nós tivemos nos dias que já se passaram. Então, se eu quero mudar o meu amanhã, eu tenho que mudar os meus pensamentos e tomar cuidado, porque esses pensamentos fragmentários que nós temos, eles estão aí, nós estamos pensando. Às vezes você está no carro, dirigindo, está dentro do ônibus, né? E você está ali. E quando nós deixamos o pensamento, né, voar solto, não é isso? Nós às vezes, inclusive, somos vítimas de outras pessoas que nos influenciam. Afinal, nós estamos assim tão soltos, né? Com a casa, com a porta aberta, qualquer um entra. E às vezes você fala, nossa, que pensamento horrível que passou na minha cabeça, né? Esse pensamento horrível que passou pela nossa cabeça, às vezes nem é um pensamento, é uma sugestão de alguém, né? Que seja encarnado ou desencarnado, e que passa a gravitar sobre nosso campo de energia, e produzindo às vezes problemas. Claro que na medida que nós vamos pensando alguma coisa repetitivamente, esse pensamento vai criando cada vez mais vitalidade, mais força, né? Então, eu tenho aí um sentimento de raiva, e se nós não tomarmos aquela raiva, vai tomando conta da gente, Você não vê esses crimes que acontecem, né? Então, o que aconteceu? A pessoa lá teve a esposa, o marido, o chefe, né? Vai fazendo hoje uma coisa e a gente vai acumulando aquilo, e vai criando uma forma monstruosa que nos envolve, porque nós somos envolvidos por um campo de energia. E aí fica aquela energia escura, e aquela energia ela vibra, né? Ela tem um cheiro, ela vibra, e ela precisa ser alimentada, aquele pensamento. Ele passa a ser quase que um ser criado por nós. E quando a gente menos espera, aquele ser toma conta da gente. E as pessoas normalmente dizem, eu fiquei cego, né? Quando eu vi, eu já tinha feito um absurdo, eu já tinha praticado crime. Ou algumas pessoas dizem, eu não vi nada, né? Aí fala, não, ele é um inconsequente, ele está mentindo. Na verdade, ele não viu mesmo. Na verdade, ele foi tomado
por todo aquele acúmulo de negatividade, de problemas, porque os problemas, eles não acontecem, às vezes, de repente, não existe de repente na vida das pessoas. Aquilo foi se acumulando, né? Às vezes você observa algumas pessoas que dizem assim, puxa vida, mas aquela pessoa se separou da outra por bobagem, né? Foi por causa daquilo só, foi por causa daquele outro, né? Quem gosta de assistir novela aí, né? As duas senhoras, quando se separaram, uma foi falar para a outra, mas você só vai se separar comigo por causa disso? Ela falou, não, é uma vida toda você mandando em mim, você, enfim. Então, na verdade, as pessoas, como nós não temos, às vezes, muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de comunicar com as pessoas, né, de falar aquilo que a gente sente, deixa para lá, deixa para lá, e a gente vai deixando, só que a gente não deixa para lá, né? Aquele pensamento, aquela emoção, aquele sentimento que já se transformou numa energia, ela fica circulando, né? Ela se transforma numa doença, num câncer, e que fica correndo, né? Às vezes, quando você não expressa aquela energia, ela vai e gruda num órgão e causa a enfermidade, e vem a doença. E às vezes ela se transforma, ela pode atuar no campo físico, provocando uma doença física, ela pode se fixar no campo emocional, na tristeza, na depressão, né? Ou ela pode se fixar no campo mental, né? Que aí ela transforma na loucura, né? No surto, né? Nossa, ele teve um surto, a gente fala, né? Na homeopatia é muito fácil, né? A homeopatia faz uma análise a respeito disso. Tanto é que quem trata de homeopatia vai observar que o médico, ora dá uma dinamização baixa, né? Você vai lá no médico, ele dá, olha, você vai tomar um remédio CH3, CH5, né? Aí depois você volta no médico e ele fala, olha, agora você vai tomar um remédio CH30, CH15, né? Aquele númerozinho que vem é o mesmo remédio, mas com diferente. E às vezes você vai ao médico e ele diz, você vai tomar um remédio H1000, 10.000, 5.000. Nossa, né? Esse númerozão, para que será? Porque justamente quem, né, for consultar vai observar que as dinamizações mais baixas, elas vão atuar mais no campo físico. Então a pessoa precisa drenar o fígado, por exemplo, né? E vai tomar determinado remédio, CH5, CH6, não é isso? Mas se o problema estiver no campo emocional, aí já vai tomar o 30. E se ele estiver no campo mental, ele vai tomar as dinamizações mais altas. E é interessante que, segundo alguns homeopatas, às vezes a pessoa, quando está com a doença física, a mente dela está lúcida. Emocionalmente ela está bem. Você encontra pessoas que estão com doenças gravíssimas. E você fala, nossa, como ela está bem, né? Quer dizer, emocionalmente, intelectualmente, a energia não se localizou ali ainda, ou não se localizou. E às vezes você está com um problema e estava físico e de repente o seu físico melhora, mas o seu campo mental, você não é capaz nem de ler uma página. Você quer ler, você não tem concentração, porque a energia está concentrada no seu campo mental. E tudo isso resultado dos nossos pensamentos que foram se acumulando, e que às vezes nós achamos que de repente, né, ao ir à casa espírita ou ao tomar uma medicação vai resolver, muito pelo contrário. Às vezes precisa uma fase de expurgo, né, utilizando novamente como exemplo no caso da homeopatia, às vezes você toma uma medicação e pum, volta uma bronquite, uma asma, sua pele abre, começa a purgar líquido. Você fala, puxa, mas eu fui ao médico, eu estava depressivo, eu melhorei da depressão, mas olha, aquela erisipela, aquele problema de pele voltou novamente, porque exatamente a medicação vai estar jogando para fora, né? A pele é um instrumento de eliminação daquela toxina que estava armazenada dentro de nós. Então, quando nós pensamos pensamentos, temos pensamentos negativos, que é uma coisa muito comum entre nós. Não é uma coisa, eu não estou falando de ninguém de outro planeta, eu estou falando de nós aqui, que passamos praticamente como o psiquiatra Gaiarsa fala, nós passamos 80% do nosso dia falando mal das outras pessoas.
Sendo que 40% é falando mal, efetivamente, e 40% é com preconceito. E 20%, ele diz, é funcional. Ou seja, nós passamos só 20% do nosso dia fazendo coisas boas. 80% nós estamos ou olhando a vida dos outros, comentando a vida dos outros, ou criticando a vida dos outros. Então volto a dizer, não estou falando de ninguém de lá de fora, nós estamos falando de nós aqui. É claro que essa atitude, esse comportamento gera um desequilíbrio para nós. Porque nós estamos mergulhados dentro das leis divinas. E a lei divina, ela não pergunta se você é católico, espírita ou evangélico. Ela não quer saber se você dá passe ou você dá cesta básica. Você está dentro do padrão, né, dentro das leis estabelecidas, saúde, harmonia, equilíbrio. Você vai prosperar. Você não está, você vai sofrer as consequências disso, né? Então, nós estamos aí submersos, como ele diz, né, dentro desse mundo de energias no qual hoje aqui nós estamos aqui, mergulhados dentro de um campo de energia. Claro que a probabilidade de que aqui nós estamos mergulhados dentro de uma energia luminosa. Por quê? Há uma probabilidade. Porque as pessoas que vêm aqui, elas vêm com um sentimento de melhorar, de fazer o bem, de orar por alguém. Então, nosso pensamento passa a vibrar numa condição mais elevada. E a partir daí, a atmosfera, porque a atmosfera nada mais é do que a exteriorização do que nós sentimos, ela fica luminosa. E a possibilidade dos amigos espirituais virem até nós, porque o ambiente é propício, e atuarem em nós. Porque não basta ter o bom espírito do nosso lado. Ele tem que ter um ambiente propício para realizar o trabalho deles. Não basta você ter um cirurgião no seu lado no momento de um acidente. Ele tem que estar no centro cirúrgico. Senão, se ele fizer uma cirurgia na rua, você vai ter uma contaminação, não é isso? Então não basta, às vezes, você ter um bom espírito do seu lado. O ambiente tem que ser higienizado, né? Tem que ser preparado. Por isso a importância da oração, da harmonia, né? Muito bem. Então nós colocamos aqui, só para a gente ter uma ideia de que quando eu penso, funciona assim, ó, eu vou irradiando. Então, nesse momento, vocês estão sentados, um ao lado do outro, e vocês estão sendo contaminados pelas energias da pessoa que está do seu lado. Né? Você sentou ali, outra pessoa sentou do seu lado, né? E aí você é contaminado pela energia dela. Né? Se ela é uma pessoa bondosa, você está recebendo irradiações de bondade. Se ela é uma pessoa maldosa, você está recebendo as irradiações de maldade. Aí você fala, mas espera aí, eu vou sentar perto de uma pessoa maldosa? Sim, espera aí, você pode sentar perto da pessoa maldosa tranquila, se você for bondosa. Mas se você for maldosa, sabe quando junta, né? Porque não dá, porque é que nem assim. Você veja só uma coisa que interessante. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Uma vez eu estava voltando do trabalho, já era tarde, de noite, a gente está cansado, já perdeu aquele cheiro do banho da manhã. E sentou uma senhora do meu lado, aquelas velhinhas que tomam banho de alfazema, aquele cheirinho gostoso, né? Aí eu senti que, nossa, que delícia. Quer dizer, eu fiquei contaminado pela energia minha, né? Pela energia dela. E ela deve, coitadinha, ter sentido contaminado pela minha energia no dia. Porém, quando ela sair de perto de mim, ela vai continuar cheirosa. E eu vou continuar mal cheiroso, tá certo? Até eu tomar meu banho. É assim as coisas também no campo mental. Então não se preocupe, você contamina o outro. E o que é bom nisso? Poxa, quando ela sentou do meu lado, eu senti aquele cheirinho de alfazema, eu falei, ai que gostoso, eu vou chegar em casa e eu vou tomar o meu banho. Percebe? Ela me estimulou a tomar o banho. É como nós, quando chegamos perto de Chico Xavier, chegamos perto dessas pessoas assim bondosas, puxa, como eu quero ser bom. Depois que a gente sai de perto daquela pessoa, a gente esquece de tomar banho, tá certo? Eu vou chegar em casa, eu estou cansado, eu vou me jogar na cama. Percebe como é que é? A mesma coisa das questões espirituais. Tudo bem? Então, só aqui para a gente ter uma ideia da irradiação que nós produzimos ao redor de nós quando nós oramos. É por isso que o hábito da oração, que é uma alteração do pensamento, nossos pensamentos ficam mais elevados, nós criamos uma atmosfera e as pessoas que vivem conosco, elas
são tocadas. Nós não vamos mudá-las. Nós não vamos. Porque o Espírito, ele só muda quando ele quer. Nós não vamos mudar ninguém. Nós vamos somente com o nosso exemplo. Né? Emmanuel diz, as palavras orientam, mas os exemplos arrastam. Nós vamos arrastar aquela pessoa de uma forma amorosa, né? Olha, é assim, tá certo? Aí a pessoa vai sendo tocada hoje, amanhã, né? Aí na encarnação ela é tocada de novo. Daqui umas 50, 100 encarnações, o seu marido que você quer que ele evolua, ele vai começar a evoluir. Não tem assim muita pressa, entendeu? Vai devagar, nós temos muitas encarnações pela frente. Você tem uma esposa difícil? Vai meu filho, vai nessa encarnação, na outra. Daqui umas 50, 100, 150 encarnações, ela vai estar elevada e você já virou um arcanjo, tá bom? Muito bem. Nós estamos vendo aqui, só para a gente poder entender essa coisa do comprimento da onda, né? Existem as ondas grandes, as ondas pequenas, né? Que a gente chama de micro-ondas, por isso que tem o micro-ondas que esquenta, né? Micro-ondas, ele causa calor, né? Então, quando nós temos pensamentos elevados, nós geramos micro-ondas. É por isso que diz assim, a oração gera luz, né? Eu vi luz no ambiente, as pessoas falam isso, né? Eu estava, falando de tal, estava orando e eu vi uma luz. Por que ele viu uma luz? Porque de fato ele virou um micro-ondas na hora. Micro-ondas espiritual, né? E aquela pessoa que é negativa, a gente fala, nossa, uma coisa escura, pesada, não é isso? Um vermelho, porque a cor vermelha, as ondas da onda vermelha são largas. Então, veja essa relação que é muito interessante. Muito bem? A onda. Então, qual é o comprimento da sua onda, né? Aí depende do estado de... Aqui uma onda curta, uma onda larga, tá bom? Nós vemos aqui, né? Umas micro-ondas, umas ondas mais largas. Então, nós estamos em estado de oração, de repente alguém mexe com a gente, já sai xingando, a gente muda, a gente está sempre... Só que nós temos, sempre que possível, estar estimulando, né, esse pensamento positivo, porque não é hábito nosso. Nós temos que mudar a nossa vida. E as mudanças são muito lentas. Não dá para, de repente, dizer, não, eu não vou pensar mais isso. A gente sabe que não funciona assim. Não existe santidade de uma hora para outra. Esse estado de mudança espiritual, ela é lenta e tem que você querer e tem que começar. Tudo bem? Nós colocamos aqui as questões das cores, só para que eu falei do vermelho. Como vocês podem observar, as ondas mais longas são vermelho, né? Preto, né? E as ondas mais curtas é o lilás, né? Agora, só para esclarecer, não adianta você acender uma luz em casa de uma cor, achando que a lâmpada vai melhorar a energia da casa. Tudo bem? A energia mental é uma coisa, a energia da lâmpada é outra. Nós até colocamos uma luzinha azul, é para ninguém ficar falando, é por isso que a gente coloca para ficar escurinho, para todo mundo ficar mancar, estou aqui no centro, é melhor eu ficar quietinho, fazer minha prece, não é para ficar olhando no celular, nada, ficar silencioso, orando, porque ficar no celular é como se estivesse conversando. Porque o problema não é o fato de você estar conversando com a pessoa ao lado, é o que você está conversando. Porque o que vale no campo da espiritualidade, o ruído, é uma criança começa a chorar. Uma criança chorou, graças a Deus que ela chora. Não é isso? Porque tem saúde, ou porque sinalizando que está com fome, sei lá. Isso não vai perturbar o plano espiritual, não é o barulho. A questão é o barulho mental. Né? Porque você está lá no celular, batendo papo sobre a novela, sobre você está vibrando em outra dimensão, em outra situação. E a pessoa está conversando com uma outra pessoa lá de fora e criando uma abertura onde pode causar sim uma perturbação no ambiente, sendo que o ambiente, né, é um convite que nós deixamos aquele azul para que todos possam ficar serenos, tranquilos, fazendo uma oração, uma reflexão sobre a vida. Tá bom?
Aqui nós vemos aqui legiões angélicas, né? Emoções profundas, atenção, reflexão, oração, vibrações básicas. Quando nós fazemos uma oração com profundo sentimento de amor, aquela oração que a gente fala que saiu do coração, não é aquela coisa assim, Pai nosso santo, céu santificado seja o vosso nome, Ave Maria te nome. Deus nosso Pai que está no céu, Deus santo, não mais. Mas quando você, puxa, você fala, meu Pai, às vezes você não precisa falar mais nada, né? Aí você sobe o seu padrão vibratório, né? E aí as suas energias, ó, vão ficando superiores. Essas energias que vão ficando superiores, o que é isso? Ela vai acionando os nossos átomos mentais, né? Porque nossa mente, ela é formada de átomos, como toda a matéria, porque o pensamento é matéria. Como toda a matéria, ela é formada de átomos, né? São partículas que nós não vemos, né? Toda a matéria é formada de átomos. E a mente nossa, né, os pensamentos nossos, eles também são formados de átomos. Na hora que nós oramos, vocês sabem muito bem, lembra que a gente fez o segundo ensino médio, né, enfim, lembra que nós aprendemos lá que no átomo tem os elétrons que ficam girando, né, tem um núcleo e os elétrons que ficam girando lá, né? Quando nós oramos, aqueles elétrons que ficam girando, eles começam a girar com mais velocidade, mais velocidade, e quando a nossa oração é de profunda dedicação, de profundo amor, acontece a explosão, como nós chamamos, nuclear, explode, aí a cura. E é por isso que a cura acontece em qualquer lugar, não porque ela estava nessa ou naquela igreja. Jesus, inclusive, quando as pessoas vinham e ele fazia, né, orar, punha as mãos, e ele falava o quê? A tua fé curou, Jesus falou. Porque na verdade muita gente passou perto de Jesus, muita gente colocou a mão em Jesus, mas não se curaram. Mas algumas pessoas tinham tamanha fé, ou seja, um estado de profunda devoção, de oração, estimulava seus átomos mentais de tal forma que ocorria uma explosão atômica dentro dela. E aí, imediatamente, aquilo se transforma em energia pura. E aí tudo é possível. Aí não existe mais doença. Porque a matéria, ela não existe, né? E ela está sob o controle da mente, totalmente. Tá bom? Tudo bem? Então nós estamos vendo aqui um átomo, estão vendo? Né? O núcleo e os elétrons girando. Aquelas bolinhas vermelhas são os elétrons. Imagina aquilo começar a girar. Quando ela começa a girar, e vamos lembrar, gente, que esses átomos mentais, né, eles estão impregnados nos nossos átomos físicos, materiais, eles estão interpenetrados. Então, na hora que o nosso pensamento começa a ser elevado, todas as células do nosso corpo passam por essa mudança. Tudo bem? Só para a gente aqui mostrar aqui, deixa eu só... Aqui, tá vendo? Estamos vendo aqui... Tá vendo, né? Ele fica girando, né? Até o momento que, se ele girar com muita velocidade, pode ocorrer uma explosão. E aí vira energia. Era o que Jesus provocava nas pessoas. Quem se aproximava de Jesus entrava dentro do campo de energia dele, e as pessoas que estavam com convicção que ele era o Senhor, que ele era o Messias, né, que tinha aquela fé, chegava lá e pá, provocava. Aí a matéria, porque a matéria não é nada, né? Muito bem. Então nós vemos aqui assim, rapidamente, só para a gente explicar que a vibração dos átomos, temos as necessidades físicas, necessidades emocionais e as necessidades espirituais. Esse átomo que eu comentei agora, ele vai atuar em todos esses três aspectos. E na medida que eles vão se movimentando, como nós dissemos, ele vai provocando as alterações e ele vai alimentando.
Nós que ainda vivemos presos às necessidades da matéria, nós temos uma movimentação, uma vibração de átomo mental, né, somente para manter a nossa saúde. A nossa sintonia com a espiritualidade ainda é muito frágil, né? Falo isso sem querer ofender ninguém, por favor, mas nós vivemos basicamente para comer, beber e dormir, né? E às vezes a gente vai no centro, e às vezes a gente faz caridade. Então a movimentação energética nossa, ela ainda está muito próxima da animalidade, né? Aí temos aí alguns seres, alguns espíritos que já conseguem movimentar com maior intensidade, né, os elétrons desses átomos, tendo uma esterilização de maior luz, como no caso que nós tivemos aí o Chico. É que a gente conhece o Chico, mas claro que existem muitas pessoas por aí trabalhando no anonimato e fazendo bem, tá bom? Eu coloquei aqui essa questão da água, que todo mundo já conhece, nós já fizemos uma palestra a respeito disso, do professor Emoto, mas colocamos aqui a água, né, os cristais da água, só para lembrar para a gente a importância do pensamento elevado. Quando nós oramos, essa água aqui, né, que eu estou bebendo, os cristais dela, né, ela tem, vamos dizer, a formação energética dela é daquela forma ali, né? E aqui nós estamos vendo essa mesma água antes da oração. Então, quando nós oramos, tudo se transforma na nossa vida. Isso já não é mais religiosidade. Não é porque alguém falou. Será que é? Hoje nós estamos vendo aí com as pesquisas que quem ora, quem medita, já foi provado que as pessoas que fazem a meditação têm uma probabilidade muito pequena de ter o câncer. E agora também, a semana passada, um pesquisador falando do mal de Alzheimer. Pessoas que meditam não têm Alzheimer, né? E aí o pesquisador estava falando isso, e o repórter perguntou para o pesquisador: e você medita? Ele falou: não. Ele fez a pesquisa, mas é essa questão interessante, né? Quer dizer, ele fez a pesquisa, ele teve vários, né? Ele passou anos fazendo pesquisa a respeito da meditação, mas exige uma mudança. Não é tão fácil assim: eu vou meditar, né? Ou eu vou orar, ou eu vou mudar meu pensamento. Eu quero mostrar aqui na nossa conversa que exige, às vezes determinados, nós temos o conhecimento, sabemos o que devemos fazer, mas está tão cristalizado em nós hábitos, velhos hábitos, que nós não conseguimos avançar. Eu sei que determinado alimento não é saudável. Eu sei que determinado comportamento não é saudável. Ah, mas é só por hoje. E aí, a única linguagem que nós entendemos é o sofrimento. Aí vem o sofrimento, e aí você é obrigado a mudar. O interessante nessa questão do sofrimento, nem sempre essa mudança é definitiva. É muito comum uma pessoa passa por um problema e ela fica boazinha, ela vai para o centro, para a igreja, ela começa a fazer caridade e, nossa, mudou, eu mudei, não. Aí a vida começa a melhorar. Aí ela já começa a se afastar. Diz Divaldo Pereira Franco que aquele homem que desceu lá na casa, que tinha um problema físico e que Jesus curou, ele saiu de lá e foi direto para uma casa de prostíbulo. Diz Divaldo numa das histórias que ele conta, né? Não me impressiono não com isso. Coitadinho, ficou tantos anos ali naquela situação, né? Vendo as mulheres gostosas em volta dele. Quando saiu daqui, ele falou: não vou orar nada, eu vou procurar uma. Mas é porque ele vibrava naquele padrão. É isso que a gente tem que perceber. Não é tão fácil.
mudança, gente, porque a gente fala, por que você não muda? Por que você não para de fumar? Por que você não para de beber? Por que você não para de se alimentar dessa forma? Porque nós somos juízes das pessoas. Nós somos juízes. Mas na hora que a gente fala, por que você, põe o espelho na frente. E aí você vai ver que tem inúmeros comportamentos que eu pratico, que você pratica, e que às vezes não é visível à sociedade, porque tem coisa que todo mundo vê e tem coisa que ninguém sabe. E que você se esconde, porque todos têm aqui. Todos nós temos. Todos nós temos o nosso espinho na carne, como o apóstolo Paulo diz. Então, aqui é um exemplo. Eu vou tomar uma água de cristal agora, só um minutinho. Muito bem. Então, o Luiz, ele vai trazer algumas contribuições, muitas contribuições a respeito do pensamento. Ele diz, basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica, seja em matéria de interesse econômico ou conduta afetiva, para que lhe altere os raios mentais. O André diz, nós emitimos raios mentais. E às vezes, e aqui é uma mensagem para os médios especificamente, às vezes nós quando viemos para a Terra, com a responsabilidade do trabalho no bem, nós só poderemos realizar aquele trabalho se mantermos os nossos raios mentais em determinada vibração. Mas é só surgir um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de prestígio, para que nós alteremos esses raios mentais fundamentais para a realização do nosso trabalho. E aí vem o caso. Quantos médios você conhece que conseguiram cumprir o seu mandato na Terra? Quantos? Pouquíssimos. No início, aquela euforia. Eu quero trabalhar para Jesus, eu quero isso depois. Não dá, estou doente, minha família, isso, aquilo. Humberto de Campos relata várias histórias, né, de pessoas que vêm do plano espiritual. André Luiz relata um caso interessante de um médico para a Terra para acolher os amigos deixados lá na espiritualidade. Ele abriu uma creche para acolher a todos. Todos fracassaram. A maior parte dos médios fracassam. Xavier é uma raridade. A maior parte está aí vendendo a alma para o mundo, para as facilidades. Isso não quer dizer que nós temos que ser santo, falar mansinho. Não é isso não. Mas ser verdadeiro, ser íntegro, cumprir seu papel, responsabilidades. Porque nós não estamos fazendo favor para Deus. Deus não precisa de nós. Nós que precisamos. Ele é a nossa fonte. Diz André Luiz aqui o seguinte, verifica a semelhante metamorfose, ou seja, essas mudanças quando os raios mentais se alteram, esboçam-se na aura, o fulcro energético, formam os pensamentos por vezes em completo desacordo do programa, ou seja, a sua energia que você irradia já mostra quem é você. Vocês entram aqui, quando todos nós entramos aqui no Centro Espírita Redenção, os espíritos superiores, eles já sabem quem é você. Já me sabe quem sou eu. Nós podemos chegar aqui e falar, chorar, querendo fazer uma batalha espiritual. Mas os amigos espirituais, eles nos conhecem. Como? Pela leitura desses raios energéticos que nós irradiamos. Está tudo impregnado em nós. E eles já sabem as nossas doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais. E a partir dali eles iniciam um trabalho de assistência. Quando nós entramos lá na sala de passe, aí inicia o início do tratamento. Quando vem para o salão, nós estamos aqui tentando traduzir aquilo que os espíritos querem dizer para todos nós. Ou você muda, ou quando sair todo o tratamento que você recebeu vai ser jogado fora. Porque as energias, a partir dali, você recebeu. É que nem uma transfusão de sangue. Você recebe aquela energia, aquele sangue novo. Porém, se a sua medula não funciona, no caso da leucemia,
O paciente vai lá, toma uma dose de sangue, mas ele tem que fazer o quê? O transplante lá de medula, para que a medula dele, né, produza o sangue. Mas se nós sairmos daqui anêmicos espirituais, se nós sairmos com a nossa mente anêmica, apesar da energia que nós recebemos, lá fora, eu saio reclamando, saio criticando, eu jogo tudo fora. Você chega em casa do jeito que você saiu. Agora, se nós entramos aqui, tomamos a energia, paramos para pensar, eu não quero que vocês dê razão ao que eu estou falando, mas pensar, puxa vida, será que eu estou sendo? Quais são os tipos de pensamento? O que eu preciso mudar? Ou eu não preciso mudar? Não, né? Essa reflexão vai fazer com que nós alteremos o nosso pensamento, e aí nós passemos pensando diferente, vibrando diferente, nos sintonizarmos com seres diferentes. Tá bom? Muito bem. Então, André Luiz diz, dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais aqui. Aquela teoria, né? Vamos dizer assim, uma teoria que os espíritos nos trazem, nós temos esses elétrons mentais por toda parte, formando carga que adere ao nosso campo magnético. Então eu falei, quando você senta do lado de alguém, você está recebendo as energias. Você poderá assimilar essas energias ou não, como aquela senhora. Ela não recebeu, né, aquele cheiro que eu tinha do dia de trabalho, como eu também não fiquei com o perfume que ela tinha no banho. A mesma coisa. Agora, nesse caso do campo das energias, se eu estou com uma energia negativa e eu sento ao lado de uma pessoa com energia negativa, né, eu assimilo as energias dela e ela assimila as minhas energias. Estamos vibrando no mesmo padrão, né? No mesmo peso, não é isso? E ele diz aqui, por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles a maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhe afeiçoam à natureza. Então, por exemplo, eu vou a um bar. O bar é um lugar onde a carga de energia é pesada. Mas você pode entrar no bar, sem problema nenhum. Você entra, vai lá, compra um refrigerante ou um salgadinho, sei lá, vai embora. Mas é uma carga pesada. Agora, aquele frequentador do bar, né? Ele entra dentro do campo vibratório do bar, das energias que estão ali, né? Dos espíritos que estão ali, e sai. Ele deixa as energias dele e leva também energias dos outros. E é por isso que às vezes nós estamos desavisados, não temos a prática da oração, e aí nós vamos em determinados lugares, e aí eu digo, puxa vida, eu saí de lá com dor de cabeça, peso nas costas, com mal-estar, vontade de vomitar, né? Porque a energia, ela pega no plexo solar, né? Então, aquela sensação de que você comeu alguma coisa muito gordurosa, né? Mal-estar, sensação, tontura, né? Que você entrou naquele ambiente, estava desavisado, não estava com o hábito da oração, abriu o seu campo de energia, né? Você foi lá na casa de uma pessoa e a pessoa, olha, eu tenho uma fofoca para te contar boa. Aí você abre a porta do seu coração, diz, né? Você abriu. Depois, você abriu. Agora, se você dissesse, é bom, é útil, é verdadeiro, a pessoa fala, não, então não precisa me contar, porque não serve para nada. Sócrates, é bom, é útil, é verdadeiro, todo mundo conhece essa história, né? Aí você o quê? Você não abriu a porta para aquela pessoa. Se você saiu perturbado de algum lugar, é porque você é tão perturbado quanto a pessoa. Não adianta você ficar culpando as outras pessoas que você não saiu bem. Ah, eu fui lá, é médium. Médium perturbado. Médium é, mas perturbado. Porque as pessoas que são médios, todos eles acabam culpando as outras pessoas de tudo que acontece na vida dele. Não é isso? O meu tempo está acabando, que hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Mas eu tenho um papo para conversar com os trabalhadores da casa hoje,
mas dizendo que o pensamento de cada espírito é o passaporte para a esfera espiritual a qual aportará. E lembrando que esse pensamento que nós emitimos, como diz o Espírito de André Luiz, é o nosso passaporte, gente. Para onde que você vai quando você desencarnar? Eu queria tanto ir para o nosso lar, eu queria tanto ir para esse lugar, eu queria ir para o céu. Mas deixa eu ver teu passaporte. Passaporte? Que passaporte? Bom, vamos lá. O que você pensou hoje? Quais são os tipos de pensamentos mais comuns que você tem? Deixa eu ver. Parece que é para o inferno, né? É isso? Claro, a gente, puxa vida, de manhã acordei bravo, depois irritado, briguei, não perdoo ninguém, né? O que é isso? Eu que mando, eu estou sempre certo, né? Então, quer dizer, o teu passaporte não está muito bom não, hein? Qual é o seu passaporte? Não tem como, não tem barganha não. Agora é tudo informatizado no céu. Não tem como você mexer no livro, não. No livro santo, tá bom? Tá tudo marcado, registrado. Vocês sabem muito bem que tudo que você escreve na internet, tudo que você fala no celular, não é isso? Na Terra é assim. Tá tudo registrado. Não é isso? Quando alguém mata alguém, vamos lá, pega lá o que ele conversou. Não é assim? Gente, se na Terra as coisas estão assim, imagina como é que é no mundo espiritual. Tudo, gente. Até o que você fez escondido, está lá. Sabe aquilo lá que você está pensando agora? Então, está lá, aquilo lá está registrado lá. Isso, sabe que os orientais já diziam isso há muito tempo. Existe uma memória, diziam os orientais. O registro acádico estava lá registrado, está tudo registrado lá. Tudo que você faz, tudo que você pensa, está tudo registrado lá. E aí a importância do pensamento. Eu vou parar aqui e a semana que vem nós damos continuidade. Eu peço aos médiuns que trabalham no passe, por favor, que permaneçam após o trabalho, tá bom? Eu já estou terminando mais cedo, justamente para conversar com todos. E nós vamos aqui encerrando os nossos trabalhos. E a semana que vem nós voltamos para dar continuidade a esse tema. Nós vamos relaxando, respirando profundamente. Buscando a figura amorosa de Jesus, nos sentindo envolvidos pelo seu amor. Dizer a Ele: Senhor Jesus, todos nós aqui estamos reunidos em Teu nome em busca da paz. Acima de tudo que a vida pode nos dar, queremos a paz. Queremos levar às pessoas a mensagem do bem. Queremos ver as pessoas felizes. Abençoa-nos, Jesus. Diante das provas, das dificuldades, das dores, que nós estejamos fortalecidos no Teu amor, Senhor Jesus. Cada um de nós agora tem um pedido a Te fazer. Receba a nossa oração, Senhor. Queremos pedir mais uma vez em favor da nossa irmã Norma Spadoni e nosso irmão Valdo Vieira, que partiram para a pátria espiritual,
que sejam acolhidos no seu imenso amor, Mestre. Que as águas que foram trazidas sejam fluidificadas, que os nossos lares sejam visitados pelos seus mensageiros e que possamos ir em paz para os nossos lares. Em nome de Deus, encerrando os trabalhos da noite de hoje.